Salve, pessoal! Muito boa noite a todos que estão chegando. Em primeiro lugar, nos perdoe pelo pequeno atraso, alguns minutos atrasados aí. Tivemos um pequeno problema técnico, acontece nas melhores famílias. E é sempre Na hora. hora que você precisa. É massa. Aí eu te pergunto, se seria isso um problema apocalíptico? Um sinal apocalíptico? É um sinal. sinal e é o final do sinal. Eu não sei se chega a ser apocalíptico, mas é um escatom de alguma forma. Pois é. Mas é isso, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal Contraponto Teológico. Dessa vez, né, eu e o meu querido amigo Pastor Cício vamos bater um papo aqui sobre um tema que desperta aí muita curiosidade, né, não, Cício? É isso, a gente vai falar, na verdade, vamos fazer um ampassando, vamos fazer dar uma pincelada nesse tema que, vez ou outra, toda vez que estoura um rojão, o pessoal já grita, é o Armagedon. Então hoje nós vamos... É agora, né? Agora hoje. É hoje. Então nós vamos fazer um ampassando, vamos dar uma pincelada na carta joanina de Apocalipse, explicar um pouco o que é essa carta, um pouco dos motivos. Não sem antes você se inscrever aqui no canal Contraponto Teológico, você clicar aqui no curtir e participar comentando. Peço também para que você compartilhe essa live com mais, pelo menos, 3 pessoas. Então, isso aqui nós estamos fazendo uma simpatia gospel. Isso aqui vai substituir o copo d'água na televisão. Isso aí, ó. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado, compartilha. Se você compartilhar com 3 pessoas, olha só o número aqui simbólico, olha aqui, ó, Apocalipse trata muito de números. Então, se você compartilhar com 3 pessoas, nós seremos conhecidos por mais 3 pessoas. Mas a bênção completa é se você compartilhar com 7 pessoas. 7 pessoas. Que é o número da perfeição. 3 é uma boa bênção, 7 é uma bênção completa, 10 é melhor. Em Apocalipse, pelo menos. Aí fica a seu critério, com quantos você quer compartilhar. Qual o tamanho da bênção que você quer para hoje? Você fica à vontade. Pessoal, obviamente é brincadeira, tá? Mas se quiser levar a sério... Não, se quiser levar a sério pelo lance do compartilhar, beleza. Mas não pelo lance da bênção, tá? Senão daqui a pouco alguém dá um corte aí, Cício. Pega só essa parte aí. A gente fica famoso, né, no clickbait. A gente fica famoso. Então, já partindo aqui já para os finalmente, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar sobre Apocalipse. Aí você pergunta, poxa, mas um contraponto teológico de um livro da Bíblia? Pô, esses camaradas são muito ousados. Como é que eles vão fazer um contraponto teológico de um livro da Bíblia? Não necessariamente faremos um contraponto teológico do livro, mas nós vamos fazer, obviamente, algum contraponto em algumas reflexões que são feitas em relação ao texto. Isso é muito interessante, é muito pertinente, porque a gente sabe que Apocalipse ele é um documento que ele traz muita curiosidade. É um documento que nos traz muita... É uma literatura que não é muito usual, é uma literatura que nós não temos acesso, pelo menos não é uma literatura com uma linguagem muito comum para a gente. Partindo disso, é que nós vamos propor aqui hoje uma conversa que trata dessa literatura, chamada literatura apocalíptica. Boa. Você falou que desperta curiosidade, mas desperta medo também em algumas pessoas, né? Certamente. Muitas pessoas, eu conheço pessoas próximas a mim, que não suportam sequer abrir a Bíblia em Apocalipse, porque considera essa carta uma carta de desastres, né? Uma carta de tragédias, uma carta quase que nuclear. E nós vamos conversar hoje e vamos ver, será que Apocalipse, de fato, ele é um documento que relata tragédias, que relata dificuldades da humanidade? Aliás... Será que é essa a sua proposta, né? Será que essa é a proposta final do texto? É disso que nós vamos conversar hoje no Contraponto Teológico. Então, a gente já pede para você, que está assistindo a gente ao vivo, obviamente, manda seu comentário, faz sua pergunta, conversa aqui com a gente e nesse diálogo a gente vai tentando interagir, vai colocando alguns pingos nos is aqui. Isso aí. Então, vamos começar, Ricardo? Vamos nessa, vamos embora. Então, vamos lá. Existe uma divisão prática de Apocalipse. A gente pode dividir a carta de Apocalipse em 3 blocos.
Apocalipse 1, 2, 3 é um bloco, é a carta às 7 igrejas, né? Então, as igrejas estavam ali na Ásia Menor. Ásia Menor, para quem tem alguma curiosidade de geografia, é Turquia. A Turquia oriental, né? Não a Turquia Europa, a Turquia asiática é chamada de Ásia Menor. Então, as 7 igrejas estavam ali. Depois nós temos um outro grande bloco, que é o bloco do misterioso. Um bloco onde João começa dizendo, uma porta foi aberta e tive uma visão. A porta se abriu e dali para frente uma visão até o capítulo 20. Depois nós temos o capítulo 21 e 22, que é Novos Céus e Nova Terra, e onde a justiça de Deus habita de forma eterna. Então, esses 3 grandes blocos, eles precisam ser compreendidos. Aquilo que foi tratado para 7 igrejas é, obviamente, uma informação do passado. Aquilo já aconteceu. A carta entregue às 7 igrejas, elas já entenderam o recado. Aquilo já houve, aquilo já aconteceu, mas nós podemos aplicar aquelas informações na nossa vida cristã. O bloco final, Apocalipse 20 e Apocalipse 21, obviamente, nós estamos tratando de um futuro que ainda não foi vivido. Não era somente o futuro do escritor, também é futuro para a gente. Por quê? Porque, obviamente, Nova Jerusalém ainda não está aqui, nós não estamos com o nosso Senhor, nós ainda não estamos nesse novo céu e nova terra. O que traz a grande maioria das interpretações, algumas muito boas, outras trágicas, é esse grande bloco do 4 ao 20. Esses capítulos são os capítulos que têm mais informações que não são peculiares à nossa realidade. São capítulos que falam de selos, depois trombetas, depois taças, bestas, números, traz muita numerologia, que em grego é a gemátria. Então, essas informações, elas apontam para uma aplicação que valeu para a época e vale também para os dias de hoje. Basta-nos agora fazer um esforço hermenêutico para tentar equilibrar a boa interpretação desses símbolos que são todos eles dispostos em Apocalipse do 4 até Apocalipse 20. Mas primeiro a gente precisa tentar datar o livro. Se o livro foi escrito antes de 70 depois de Cristo, pode ser que aquelas informações tratassem muito delas da destruição de Jerusalém. Se foi posterior, 90, alguns colocam entre o ano 90, metade do ano 80 até a metade dos anos 90 depois de Cristo, já é uma data posterior, nós já estamos falando de eventos que são mais eventos que não apontam necessariamente para a destruição de Jerusalém, mas para uma outra tragédia, para alguma outra catástrofe, alguma outra complicação que aqueles que são o povo de Deus poderiam passar. Isso muita gente trata como o período de grande tribulação. Então, nós podemos datar. Isso vai depender, então, de muita coisa. Provavelmente, Nero era o imperador da época. Mas nós temos que entender quem é João. A tradição, ela traz João como o apóstolo João. Mas ele não se identifica assim na carta. Ele diz João, nós sabemos que é um cristão, e que estava preso em Pátimos por conta do evangelho. Mas nós não temos o texto dizendo, eu, apóstolo João. A tradição aceita João como o autor da carta, que não é um problema. Não há dificuldade em se aceitar a autoria joanina. E também não é um pesadelo imaginar que foi algum outro João que escreveu. O nome João não era um nome particular, era um nome até bem comum no povo judeu e também o grego. Então não tinham poucos Joões, assim como não tinham poucos Jesus
poucos Simões. Só Jesus teve mais de um discípulo Judas, mais de um discípulo Simão, né? Tiago e por aí vai. Tiago também era um nome bem comum, é Jacó, né? Jacó, é. Jacó, Tiago é Jacó, Jacob. Desculpa aqui a... Pedro e por aí vai. Pedro, e por aí vai. Os nomes não eram nomes que não eram particulares. Então nós temos que entender... É igual hoje. Tipo alguns hoje. Nomes. Ricardo, com exceção do seu, né? Entre outros. Temos mais. Então, o que nós temos? Nós temos um certo João, cristão devoto, um cristão piedoso, que por conta da sua piedade e cristianismo, se encontrou em Patmos, que era uma prisão. O que é Patmos? Patmos é uma ilha que ficava um pouco a sudoeste das 7 igrejas. Ela não ficava logo... Ela existe até hoje, essa ilha, hoje é ponto turístico, mas era uma cadeia. E essa cadeia de João, ela tinha uma grade que era muito peculiar. As grades dessa cadeia se chama mar. O mar Mediterrâneo era o que impedia a liberdade das pessoas presas, de quem estivesse preso na ilha de Patmos. Não sabemos quantas pessoas estavam na ilha enquanto João esteve lá. Não é um dado que se tem. Alguém pode dizer que leu em algum lugar, mas que eu tenha acesso, não existe um relato dizendo João estava preso com tantas outras pessoas. Não temos esse relato, pelo menos não temos esse relato com facilidade. O que sabemos é que sim, é uma ilha que não era um refúgio, mas era uma prisão. Era um local que era um pouco inóspito, que deixava ali as pessoas isoladas, ou seja, era um movimento para que a mensagem que estava sendo divulgada fosse parada, fosse uma mensagem que não caminhasse mais algumas léguas. Se João apóstolo, ele foi o autor de Apocalipse, ele se viu em determinado momento livre da prisão, porque ele esteve depois de volta pregando o evangelho, fazendo discípulos, e nós temos alguns dados que relatam isso. Então, entendendo que a autoria é uma autoria de um cristão devoto, possivelmente o apóstolo João, nós conseguimos caminhar de maneira mais consciente para poder terminar de ler a carta. Por que João Apóstolo seria um nome muito forte para a autoria de Apocalipse? Por ser o apóstolo, ele teria autoridade para poder conversar com as 7 igrejas. Esse é um argumento muito bom. Eu considero um argumento muito bom. Porque, bem forte. Sabendo que João é o apóstolo, as 7 igrejas ouviriam este recado com muito mais interesse do que um qualquer João. Ah, Cício, mas o Espírito de Deus, ele pode fazer com que qualquer informação chegue com potência em qualquer lugar. Concordo. Mas nós estamos falando de um Deus que age em muitos momentos, para te falar a verdade, na maioria das vezes, ele age basicamente como ele agiu no livro de Esther. A gente tem que entender que os exemplos de milagre que nós temos na Bíblia são esses milagres estrondosos, eles são exceções. É Deus se manifestando pontualmente, abrir mar vermelho, milagres absurdos, como a gente viu os milagres feitos pelo profeta Elias. Eles são exceções, não são regras na intervenção divina na humanidade. A própria vinda de Jesus Cristo, que eu chamo de maior intervenção divina na história, ela aconteceu num período específico da história. O nosso Senhor caminhou, ele abdicou de sua onipresença para estar em 1 metro quadrado por vez. Isso é uma exceção. Então, Deus, na maioria das vezes, ele age como ele age no livro de Esther. Age muitas vezes sem ser citado. E em Apocalipse, parece que é isso. A carta que foi enviada para as igrejas, ela foi enviada por alguém com autoridade
para que aquela carta fosse lida, assim como as cartas de Paulo, assim como as cartas de Pedro, assim como a carta de Tiago, assim como as 3 cartas de João e a de Judas. Então, nós podemos entender, sim, que João apóstolo, ele era quem enviou esse documento pela importância que esse documento tem até hoje, né? Por mais que alguns pais da igreja não consideravam Apocalipse um livro muito bom, quase que não entrou no cânon, aliás. Exatamente pela discrepância de literatura. O segundo ponto, pastor Ricardo, que a gente precisa ficar bem consciente é que, seja lá quem foi esse João, sendo apóstolo ou sendo algum outro João, ele não inventou a literatura apocalíptica. Isso é muito importante, cara. Ele não criou esse tipo de literatura. Porque, principalmente, os desinformados que do meio cristão, vamos colocar assim, do meio evangélico, vão pensar, vão pressupor que essa coisa de escatologia é uma coisa só do meio cristão mesmo, né? Eles não muitas vezes desconhecem o fato de que existem vários tipos de escatologias, né? Sim. Então deixa eu várias ideias de apocalipse, entendeu? Então vamos voltar um pouco, já que você falou de escatologia. Apocalipse significa revelação. Simples assim. Significa revelação. Não tem um nome, não é um nome que significa igual a gente vê na Marvel, na DC, né? O Apocalipse. Não é. Apocalipse significa revelação. E Apocalipse não é sinônimo de escatologia. A nossa escatologia, nós que somos cristãos... Outro ponto importante. A nossa escatologia começa com o engano da serpente. Quando a humanidade ela se lança à árvore do conhecimento do bem e do mal e pretende se tornar Deus, ali começa o fim dos tempos. Aí nós temos um proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, e dali para frente começa o final de todas as coisas. Então, a partir do momento que o homem ele outorgou o direito de se tornar Deus, assim como Deus, ali começa o fim das coisas para a gente. Então, o Apocalipse ele só é o último livro dessa narrativa do final da escatologia. Mas Apocalipse e escatologia não são sinônimos. Apocalipse está contido na escatologia, mas a escatologia é um conjunto muito maior de informações. Mas nós temos Mateus 24, nós temos Marcos 13, nós temos Isaías, nós temos muitos profetas que apontaram para o final dos tempos. Muitos homens de Deus, e aqui eu não estou colocando Jesus como um profeta, tá? Apesar que ele tenha sido profeta, sacerdote e rei, eu não estou dizendo que Jesus é apenas um profeta, mas Jesus, ele, como Deus e como homem, ele profetizou também, tá? Então, os salmos que apontam também para o final de todas as coisas, as profecias parabólicas que também apontam para o fim de todas as coisas. Então, nós temos muitos textos que apontam para o fim dos tempos. Esses são textos escatológicos. Apocalipse é um texto particular na escatologia, que também não é um texto que foi inventado por João para ser entregue às 7 igrejas e tudo mais. E que não contém só linguagem escatológica, né? Não mesmo. Os 3 primeiros capítulos é correção, basicamente, de igrejas e elogio a 2 igrejas, né? E correção. Então, nós temos uma espécie de cânon, né? Uma vara de medir para as igrejas poderem seguir, se enquadrem aqui, porque é Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está falando. Mas o texto, a literatura apocalíptica, ela remete ao período interbíblico. Ela já tinha séculos que ela já era comum no meio judaico. Os judeus, eles tinham familiaridade com as literaturas apocalípticas. Tem muitos apocalipses. Então, eu não vou ficar aqui citando apocalipse, mas se você tiver um pouco mais de curiosidade, você procura os apocalipses antigos. Existem muitos apocalipses, existem muita literatura apocalíptica.
E a característica dessa literatura, que é o interessante, que é uma característica simbólica. Característica simbólica. Que aponta para uma hecatombe, uma vitória poderosa de Deus e seu povo contra um povo inimigo. Isso é a característica da literatura apocalíptica. Uma vitória profundamente poderosa do nosso Senhor com o seu povo em relação a um povo inimigo. Se você for olhar Apocalipse, é isso. Apocalipse é Deus livrando-nos do mal, de uma vez por todas. Cabe agora saber, se Apocalipse é apenas um texto que contém símbolos, como que eu leio esses símbolos? E aqui que está a grande confusão, pastor Ricardo. Porque não sou eu quem define. O texto não tem é que pessoal vir. essa definição, né? Não pode ser pessoal. Porque se essa definição é pessoal, a interpretação ela passa a ser única e exclusiva do intérprete e suas vontades. Não. Se esse texto foi escrito por alguém, para alguém, ele foi escrito para ser compreendido. Não faz sentido um escritor gastar uma fortuna num texto para ele não ser compreendido minimamente. Você observa que uma carta, ainda mais para quem pensa bem, uma carta era um instrumento caríssimo, caríssimo. Você comprar papiro, pergaminho, contratar um amanuense, escrever um texto e enviar esse texto. Então você tinha que comprar o papiro ou pergaminho, você tinha que contratar um escritor, você tinha que depois pegar essa mensagem, enviar essa mensagem para quantos quilômetros fosse, essa mensagem tinha que chegar em tal lugar. Então, isso para quem está na prisão é quase um absurdo, porque qual era o recurso de João para poder adquirir essa condição de poder enviar essa carta? Essa carta não podia ser simplesmente um mistério. Óbvio que a ideia de enviar uma carta com tamanha peculiaridade, ela driblava Roma. Sim, eu concordo. Era um drible no Império Romano, mas não somente um drible no Império Romano. Ela era também uma carta que tinha informações que eram informações conhecidas, informações que eram informações palpáveis, informações que o hebreu ou o cristão, seja grego, conseguisse lançar os olhos ali e compreender o texto. Isso que você está falando, sim, isso é muito interessante, porque, tipo assim, qual o propósito de alguém escrever uma carta se esse alguém não quisesse transmitir uma mensagem compreensível? Ou seja, você escreve uma carta porque você quer se comunicar com alguém. Era melhor não escrever se não for para ninguém entender. Qual o propósito de uma carta que não tem sentido? Ou que pode ter mais de um sentido. Tipo assim, eu vou escrever aqui e cada um entende como quiser. Não faz sentido nenhum, Não faz sentido nenhum, cara, nenhum. O grande lance é esse. Nós temos que compreender que a carta enviada, principalmente antigamente, é porque hoje a gente, com o advento dos aplicativos de mensagem, dos e-mails, a gente perdeu um pouco da noção de como era trabalhoso nos anos 90 mandar uma carta. Estou falando de 30 anos. A gente tinha que pegar um documento, datilografar, não aceita erro, tá? Apesar que depois inventaram um corretivo lá da datilografia, você usou? Sim. Usei bastante. Datilografar numa folha A4, tudo certinho, dobrar, botar no envelope, comprar um selo, ir até o correio e enviar essa carta, que vai chegar, vai saber que dia lá no seu destino. Chegando no seu destino, a pessoa vai ler esse documento e vai responder esse documento. Nos anos 90, isso era um mês. Isso demorava um mês. Hoje, com e-mail, as coisas ficaram muito fáceis. Agora, volte 2000 anos. As coisas eram muito mais complicadas. Então, não faz sentido você investir recurso, e muito recurso, num documento que não seria compreendido por ninguém. Não faz
o menor sentido você enviar uma carta para 7 igrejas e essas 7 igrejas não entenderem do que se trata. Peraí que deu uma travadinha aqui, voltou. Acho que agora voltou. Voltou? Voltou. Você tá me vendo aí direitinho? Tá, né? Tô, tá de boa. Hoje a internet resolveu não ajudar. Mas tá até melhor, né, cara? Porque no É. início eu achei que não fosse nem ter live, tá? Achei A gente teve mesmo. até que reiniciar o modem aqui, mas agora Por voltou. isso o atraso. Outro ponto Mas, também... Fala, pergunta. não, mas é interessantíssimo isso que você colocou, porque muitas pessoas vão defender, por exemplo, que a interpretação depende da sua escola, vamos colocar assim. Isso é complicado, né? Então, tipo assim, eu já vi também algumas pessoas fazendo leituras e dividindo, fragmentando o texto. Tipo assim, por exemplo, literal versus simbólico. Não, até aqui é literal, até aqui, daqui para cá é simbólico. Aí esse texto aqui, esse trecho, esse versículo aqui é literal, aqui é simbólico, né? Aí quem é que vai delimitar isso? Definir Quem é que vai isso. definir o que é simbólico, o que é literal? É complicado, né? Então, ou eu adoto eu entendo assim, pessoalmente, né? Ou eu adoto uma interpretação literal ou simbólica, do começo ao fim, né? Pois é. A gente nós temos bons exegetas, né? E bons exegetas em várias escolas. Tem exegeta que entende que esse bloco, tá? Então vamos voltar àquela delimitação. Eu gosto de dividir Apocalipse em 3 blocos. Apocalipse 1, 2, 3, Apocalipse de 4 a 20, Apocalipse 21 e 22. Apocalipse 1, 2, 3, obviamente, passado. Apocalipse 21 e 22, obviamente, o futuro. Então, esse grande bloco de textos do 4 até o 20, exegetas, eles gostam de tratar o seguinte. Vamos lá. Como eu vou ler Apocalipse? E esse aqui é o grande pulo do gato para poder lançar os olhos no texto. Esse grande pulo do gato, ele vai ajudar qualquer leitor de Apocalipse a lançar mão da honestidade intelectual ao ir para o texto. Porque o texto ele só assusta porque nós temos um complicador, que é uma péssima escola de hermenêutica, principalmente no Brasil, oriundo de algum grupo norte-americano de intérprete que falhou miseravelmente na interpretação bíblica, não só de Apocalipse, interpretação bíblica. Mas, de qualquer maneira, você tem algumas fórmulas. Por exemplo, se você seguir e entender, baseado em bons intérpretes, exegetas honestos, entender assim, olha, de fato, eu acredito que Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 20, é um texto literal. É um texto literal. Você tem que fazer um esforço exegético e hermenêutico para entender a literalidade do texto, sabendo que alguns versos ali vão te fazer tropeçar. Se você lançar mão de uma visão simbólica de Apocalipse, se você entendeu que, olha, eu concordo com esses exegetas e Apocalipse, de fato, de 4 a 20, é um texto simbólico, Lance mão desse olhar, entendendo que símbolo é diferente de... Eu não quero usar a palavra mito, pastor Ricardo, porque ela é muito mal compreendida. Um mito não é necessariamente uma mentira, né? Mas ela não é um misticismo. Ela não são símbolos quando você fala assim, lançar a mão de uma visão simbólica de Apocalipse. Não é uma visão mentirosa, nem que são alegorias para fantasiar algo. Não. Símbolos que precisam ser interpretados com honestidade. Porque se eu tenho algum símbolo, eu preciso interpretar. Por exemplo, símbolos que não tem nada escrito que a gente consegue interpretar muito bem. Maior que, menor que. Quem dirige, chega uma placa, tem um triângulo vermelho de cabeça para baixo. Dê a preferência. Entende? Então, são símbolos que significam algo que no trânsito, para quem sabe dirigir, vai conseguir ler. Para quem não tem noção, para uma criança, vai ser uma placa qualquer. As letras, elas formam símbolos.
algumas expressões, elas podem ser compreendidas. Você faz isso aqui, você sabe que é o fechei. Se você faz isso aqui, pelo menos aqui no Espírito Santo, você olha para alguém e faz isso aqui, ó. Vazar, né? É isso aí, embora. Entendeu? Se você chega e faz isso aqui, ó. Aqui no Espírito Santo significa gogó. O cara tá começando fiado, não dá ideia, não. Entende? Então são símbolos que eles são perceptíveis, que eles são interpretáveis e que eles falam uma verdade, eles apontam para uma verdade específica. Então, quando você vai ler Apocalipse de forma simbólica, do 4 a 20, você vai entender verdades que foram descritas de maneira simbólica. Isso é primordial para você lançar mão e lançar os seus olhares para a leitura da carta de João ao Apocalipse. Sem isso, você vai de achômetro. Por quê? Olha só, vou te dar um exemplo aqui, pastor Ricardo. Vou te dar um exemplo aqui. Na ficção, o que se espera no final dos tempos? Na ficção? Uhum. O que se espera no final dos tempos? Isso. Cara, aí depende do tipo de ficção, né? Mas se espera o fim do mundo, com uma destruição, com catástrofe, com... Destruição e catástrofe. Beleza. Maremotos, terremotos, furacões... Enfim. Por quê? Pois é. Tem um filme chamado Armagedon que trata disso. Que necessariamente o Armagedon não é isso. Outra coisa, qual é o último evento? O último evento que os cristãos, em média, cristão em geral, qual é o último evento que os cristãos esperam antes do fim? O último evento, a última coisa que acontece antes de Jesus voltar. Antes de Jesus voltar, o arrebatamento. E o que acontece antes desse arrebatamento? Um pouquinho antes? Aí depende da interpretação, depende da escola. Depende da escola, mas da escola, geralmente o pessoal espera a última trombeta. Sim, tá, entendi. Toca-se a última trombeta e... puf! Só que em Apocalipse, depois da sétima trombeta, o mundo não acaba. Nós temos 7 taças. Você entende? Aí é um problema, né? Porque essas 7 taças são literais? São 7 taças, literalmente? Então... Ou essas 7 taças são simbólicas? Apontam para algo de maneira simbólica? E esse que é o lance, porque, por exemplo, quando se fala de 1000 anos, é fácil literalizar os 1000 anos, né? Ah, não, 1000 anos, milênio, né? São 320. Na verdade, só tem um versículo que fala... mas vamos usar isso aí, porque muitos vão literalizar isso aí. Não, é 365 mil anos. Agora, difícil é você pegar 7 taças, né? E literalizar, né? E aí? Como é que fica, né? Aí você acaba meio que sendo arbitrário com o texto, né? Você acaba decidindo o que é e o que não é. Eu falei que só tem um versículo de 1000 anos, não. Só tem um capítulo que fala de 1000 anos. Que fala, é. É o capítulo 20, não é um versículo, é um capítulo, tá, gente? Desculpa. Então, olha só. Aí que nós começamos a brincar com o Apocalipse. Dá para fazer, cara, dá para fazer com honestidade, dá para participar de todas as interpretações de Apocalipse. Só que isso vai reverberar em como que se percebe milênio, como que se percebe tribulação. Tudo isso vai depender da maneira com que você lê e interage com o texto de Apocalipse. Só que não é você que decide. Poxa, cara, e como é que eu vou descobrir isso? Isso dá trabalho. Sabe por quê? Porque você vai ter que, de alguma forma, você vai ter que abraçar alguma linha teológica. Linha teológica. Ah, pastor, mas é errado? Não, não é errado você abraçar uma linha teológica. Só que você precisa entender a linha teológica de maneira adequada. Honesta, né? Honesta. Você não pode... Posso fazer uma crítica? Pode. Por exemplo, Deixados para Trás. Deixados para Trás é um absurdo. É um absurdo. É um desserviço. É um desserviço ao trabalho das escolas bíblicas dominicais e dos púlpitos das igrejas. Por quê? Porque Jesus dá 2 viagens, tem um arrebatamento secreto, aí vem aquela frase, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Não vai rolar isso. Não vai rolar isso. Não vai rolar isso.
A palavra, isso acontece muito por conta de Paulo, né? Paulo que ele fala que no soar da última trombeta nós seremos raptados ao céu. Raptados ao céu. Rapazo, né? Rapazo é a expressão grega. Rapazo. Mas ali, Paulo aponta o seguinte, Jesus, ele aparece em poder e grande glória. Nós, os mortos, ressuscitarão primeiro, depois os vivos, ele falava, nós, os vivos, encontraremos com Cristo nos ares. Ele não fala que dali nós iremos para uma outra dimensão, porque uma coisa precisa ficar clara. Quando a gente fala de ir para o céu, nós não estamos falando de um planeta, nós não estamos falando de uma galáxia, nós não estamos falando de uma outra atmosfera, nós não estamos apontando para o cosmos. Nós estamos falando para uma outra dimensão. É quase como que a gente estivesse falando que Deus habita a quarta dimensão, ou a quinta dimensão, ou a 10ª dimensão. Algo que nós não conseguimos acessar porque a nossa limitação tridimensional mais tempo, ela não nos permite. A gente consegue ir para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e a gente consegue avançar o tempo, mas além disso, a gente não consegue avançar a outras dimensões. A gente não consegue perceber dimensões que vão além do tempo. É como se a gente falasse, quando fala assim, foi para o céu, é como se a gente dissesse, acessou uma dimensão que nós não conseguimos acessar. Não é que Deus habita em Andrômeda ou em Alpha Centauri. Não é que Deus está dentro de um buraco negro, nem que Deus e os anjos habitam em uma galáxia e o inferno em outra. Não. É uma dimensão que nós não temos acesso pela nossa limitação tridimensional mais o tempo. Então, quando a gente fala de Jesus voltar, é Jesus transpassar novamente essa dimensão. Assim como ele fez em Atos, que ele subiu e desapareceu, agora ele retorna dessa dimensão e reaparece. Então nós, em Atos ele fala, este mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar, então vai resolver os problemas aí. Paulo da mesma forma, né? Vai voltar da mesma forma que viste subir. Da mesma forma, sendo testemunhado, não é secreto. A palavra de Deus fala que é como um relâmpago. O relâmpago ali não está tratando de velocidade. Inclusive a galera das antigas aí conhece a música, né? Porque assim como o relâmpago... Vencedores por Cristo, né? É. Vencedores por Cristo. Assim há de ser... Bom, se Vencedores a por Cristo... A vinda do Filho do Homem. Cara, então entendeu? Se os Vencedores do Cristo cantou, é a parte certa. Porque o que acontece? O relâmpago, ele é do Oriente ao Ocidente. Veja, é um relâmpago que transpassa tudo que se conhece, todo mundo, e depois do relâmpago vem uma outra coisa. Todo relâmpago é acompanhado por uma grande trovoada. Não é secreto. Não é secreto. É visível e audível. É perceptível, absolutamente perceptível. Então, quando a gente fala, Paulo, quando ele fala da última trombeta, ele está falando que os mortos ressuscitarão e os vivos encontrarão com Cristo nos ares. Isso, a gente precisa conversar com o Apocalipse. Não é que Paulo e João escreveram a mesma coisa. Eles escreveram sobre o mesmo evento, mas cada um escreveu com uma maneira distinta. Isso, focando em algo diferente. João, se você for fazer uma leitura simbólica de Apocalipse, você vai entender, se você for ler, que existem ciclos. Os 7 selos faz um ciclo, 7 trombetas faz um ciclo, 7 taças faz um ciclo. Se você for ter uma forma literal de ver o texto, você vai perceber que os selos preparam para as trombetas, que prepara para as taças. Óbvio que tanto aquele que entende de forma simbólica quanto que entende de forma literal vão ter textos ali que vão ficar confusos, vão ficar complicados, difíceis de serem explicados. Por exemplo, você esperar um dragão sair do mar, né? A besta saindo do mar. Ou você, quando o texto fala de milênio, se você leu de forma simbólica, milênio não pode ser literal. Mas ele está dizendo 1000 anos. Como é que você vai fazer?
Então, existem correntes teológicas que vão argumentar conforme a palavra de Deus. Porque esse é o grande ponto também, pastor Ricardo. Eu não posso argumentar do jeito que eu quero. Ah, eu acho que é assim. Não, porque a Bíblia ela não pode ser deslocada dela mesma. Então, tudo que eu estou dizendo aqui é porque a Bíblia diz assim, mesmo num texto tão diferente, tão deslocado, aparentemente deslocado como Apocalipse. Ou seja, se eu estou lendo algo em Apocalipse, de alguma maneira ele tem que conversar com outros livros, com outros autores, né? Eu não posso interpretá-lo de maneira isolada apenas. Nem aleatória. Nem aleatória. Nem aleatória. Eu preciso ler, eu preciso compreender, e eu preciso fazer a Bíblia se responder. As respostas para a Bíblia estão nelas mesmo. Por isso que na teologia, quando a gente estuda teologia, tem uma máxima que fala assim, para você ter um argumento, você precisa pelo menos de 3 textos contextualizados. Por quê? Porque existem exceções na Bíblia. Por exemplo, pastor Ricardo, eu posso ser poligâmico? Obviamente que não. Tem na Bíblia? Tem. Você entende? Uhum. Então, existem coisas que estão descritas na Bíblia e que não necessariamente é um faça assim, mesmo que grandes homens de Deus tenham feito. Tem coisa na Bíblia que são exceções. Por exemplo, Balaão. Poxa, Balaão é um homem muito bom. Não, Balaão é um cara de doutrina de demônios, porque Apocalipse diz isso. Ou seja, não é porque eu tenho exceções que eu tenho que tratar exceções como regra na Bíblia. Apocalipse, ele é um livro de exceções? Não. Ele não é um livro de exceções, ele é um livro de regra, só que ele está escrito de maneira diferente. Agora, entendendo isso, o que eu faço? Eu pego um arcabouço e eu tento compreender primeiro o que é uma leitura apocalíptica, depois o que se diz em Apocalipse, para aí eu ter alguma conclusão. Eu tirei as minhas e eu convoco a igreja a tirar boas conclusões. Não ligo se você é dispensacionalista histórico, não ligo se você é pré-milenista, não ligo se você é amilenista, não ligo se você é pós-milenista, não ligo se você é mesotribulacionista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu não me importo, desde que você tenha uma resposta completa para dar. Se você souber do que você está falando, você vai ter segurança no que você está dizendo. E você não vai falar simplesmente um porque sim, ou um porque não, ou porque me parece melhor. Muito pelo contrário, você vai saber responder de maneira adequada às indagações que o texto traz e que alguém pode trazer. O ideal é você conhecer ao máximo possível todos os pontos de vista. Existe um dispensacionalismo sério, diferente daquele de Scofield. Existe amilenistas muito sérios, pré-milenistas muito sérios, pós-milenistas muito sérios. E você consegue dialogar com textos adequados para poder apresentar as suas ideias em algum momento, ou ter as suas próprias ideias, ou quem sabe mudar de ideia. Porque isso acontece em teologia demais. A gente muda de ideia em pontos que não são pontos da ortodoxia. Eu posso ser hoje pré-milenista e amanhã entender que o amilenismo é melhor, ou o contrário. Eu posso ser pré-tribulacionista e depois da leitura entender que eu sou pós-tribulacionista, porque eu compreendi com um estudo fundamentado no texto. Pois não? Isso que você falou de conhecer pelo menos um pouco, né, de cada visão, eu acho que é uma honestidade intelectual. Porque até para você discordar de algo, é importante que você conheça. Senão você bate em espantalho, né? Exatamente. E essa foi a minha experiência. Eu lembro que, muitos anos atrás, quando eu comecei a me deparar com o conteúdo, né, sobre escatologia, sobre textos que tratavam, que tinham, né, linguagem escatológica, ou textos escatológicos, Apocalipse, Daniel, Mateus 24, Paulo em Tessalonicenses, né, Coríntios e tal. Enfim, quando eu comecei a me deparar com isso, eu era de uma igreja que o pastor, ele era pré-tribulacionista. Então, eu lembro que na época ele fez uma série de estudos falando sobre isso, e ele só falou da visão dele. Ele nem sequer
citou que haviam outras correntes escatológicas. Então, quando eu saí dali para um cara que nunca tinha ouvido falar sobre aqueles temas, eu falei, cara, é isso. Eu só conheci um lado da moeda, entendeu? Passou. Aí, alguns anos, eu saí daquela igreja, eu fui frequentar uma outra igreja, e eu vi um pastor falando sobre a visão mesotribulacionista, que eu nunca tinha ouvido sequer falar. O nome soa estranho, aliás, né? Aí ele falou a visão mesotribulacionista. Eu falei, ué, existe isso? O que é isso? Aí ele falou, se existe. Aí ele explicou, inclusive, com muita propriedade, muito embasamento bíblico, muitos textos e tal. Aí eu também não falou que existia outras correntes. Eu falei, peraí. Foi uma curiosidade que me veio na hora. Eu juntei uma coisa com a outra e falei, pô, se o outro pastor lá atrás falou só sobre o pré-tribulacionismo e esse está falando sobre o meso, aí eu perguntei, existem outras correntes? Ele existem. Ah, você poderia falar? Aí ele se embananou para falar. Ele não conseguia falar porque ele não sabia, não conhecia. Geralmente aí, decora uma versão, sim, né? Não aprende. Sim, exatamente. Aí eu fui pesquisar e ler, vi que o buraco era bem mais embaixo, que tinha que estudar bastante para entender, até que eu me deparei com aquele episódio do BTcast lá com o reverendo Leandro Lima. Meu irmão, aquilo aí como absurdo. Como diz o Bibo, né? Hemorragia nasal total, né? E eu lembro de ter escutado aquele episódio, não sei quantas vezes, milhares de vezes, para poder assimilar, começar a entender. Né? Virou livro. Virou livro, inclusive, depois. Virou livro. Posso falar em livro, posso indicar alguns? Por favor, acho super importante. Então, olha só. Coisas que a gente precisa. Gente, faça um esforço se você quiser entender a Bíblia. Isso aqui é uma coleção dos apócrifos. São 3 coleções apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Nossa, tá lendo apócrifo? Claro que eu tô. Por que não? Tem que ler. Eu tenho que ler. Olha só, gente, o que não é canônico não necessariamente é mentira. Tá bom? Não é inspirado e nem aponta para salvação. Judas que o diga, né? Judas que o diga. Judas que o diga. Então, olha só. Os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Não tá caro, tá bom? Tá aqui, ó. Deixa eu... Esse é da editora. Vamos fazer um jabazinho. E quem sabe patrocina nós aí, ó. Editora. É a fonte. Editora. Fonte editorial. Fonte editorial aqui, ó. Aí, ó. Patrocina nós aí, patrocina o canal aí. Ó. Fonte editorial. Se quiser mandar... A fonte, ela tá com a fonte editorial, ela tá com uma ideia muito legal. Ela tá tentando fazer livros um pouco mais baratos. Se não me engano, estava até com Calbart lá, o Comentários Romanos. Eu acho que é a fonte editorial que está Comentários Romanos Calbart. Eu vou procurar aquilo agora. Peraí, ó. Eu tô olhando na Amazon aqui, eu tô olhando... Fonte editorial. Essa coleção está com a mesma capa, mas está com outra editora. Deixa eu ver. É porque tem 2 mesmo. Ah, não, é a mesma editora, só que só muda logo. É, porque tá mais novo, provavelmente é mais novo. Deixa eu ver se é a fonte aqui, editorial. A fonte editorial tá com a coleção Calbart, 11 volumes. Coleção Calbart. Legal, hein? Legal. Não, então, eles estão tentando tá mais acessível. Outro livro também, Richard Bauckham. Aqui, ó, gente. Esse aí eu já ouvi falar muito bem dele. Ele é muito bom. Olha, um livro rápido, tranquilo de se ler. Ele não é um livro que dá muito trabalho, ele é um livro muito bem explicativo, tá bom? A Teologia do Livro de Apocalipse, ele é um livro muito bom. Thomas Nelson, ajuda nós, Thomas Nelson. Patrocina nós. Thomas Nelson Brasil, muito bom. Fala assim, Ciso, eu vou juntar uma grana, mas só quero comprar um livro. É esse. Só esse calhamaçozinho aí. É gigante. Mas o Osborne, primeiro que ele é um exegeta dos maiores. Ele é o pai daquele livro A Espiral Hermenêutica. Sim, clássico. Monstro sagrado. Esse camarada aqui, ele é iluminado, sacou? Iluminado. Cara, deu até medo aí. Iluminado. Eu achei que você fosse falar Illuminati. Iluminado. Olha aí, vocês que vão fazer concílio aí para Batista, iluminado é diferente de inspirado, tá?
Então, olha só, esse livro aqui é um livraço em todos os sentidos. O Osborne, ele vai tratar com elegância, com carinho pelo leitor e sabendo conversar tanto com quem tem está um pouco mais avançado, mas se quem está um pouco mais avançado em alguns temas, passa o olho, mas para quem está iniciando Cara, se você está iniciando na exegese, ele vai te ensinar a ler a Bíblia nesse livro. Essa coleção, a Vida Nova ainda não terminou de lançar, mas ela é uma coleção fantástica. Sabe quem comenta Coríntios? Gordon Fee. Gordon Fee tem um comentário aos Coríntios. Então é isso. Esses livros são livros que me ajudaram muito. Nós tivemos 1 ano de EBD em Apocalipse. Ano passado, nós tivemos 1 ano de EBD em Apocalipse lá na Igreja Batista em Araçás, onde a gente quase uma pós-graduação em Apocalipse. Foi 1 ano inteiro de Apocalipse, todos os domingos, de fevereiro a dezembro. E nós tivemos a oportunidade de ir ponto a ponto no texto, parte por parte do texto, bloco por bloco do texto. E quem sabe esse material aí não vira um e-book aí, né? Rapaz, eu tô escrevendo ainda falta muito, mas eu tenho Será que até o fim do mundo você termina? Vou ver se eu entrego para Jesus a monografia. Jesus, errei. Faz um comentário aí, faz uma... Jesus, 3,5 ele vai falar. Jesus fala isso, 3,5. Só para a gente encerrar essa live, pastor Ricardo, vamos falar aqui para a rapaziada que eu e o pastor Ricardo aqui do Contraponto Teológico, a gente tem a ideia de fazer a igreja crescer. Por isso a gente também tem interesse de lançar também algum material, algum conteúdo que apoie a igreja de alguma forma e faça com que a igreja avance no reino. Isso aí. Então, fique atento, porque em breve o selo Contraponto Teológico também vai estar na capa de algum livro aí, para te ajudar a crescer espiritualmente e também na graça. Crescer em graça e em conhecimento. É isso aí. E semana que vem a gente continua aqui nesse bate-papo falando sobre outro tema. Não vou dar spoiler aqui. Fique ligado aí, acompanha. Se você gostou desse conteúdo aqui, não deixa de curtir, compartilhar. E qualquer coisa, entre em contato com a gente aí, tá? Segue a gente também lá no Instagram. É o mesmo nickname, né, aqui do canal. Você vai nickname também, bicho. Caraca, você entregou a idade, velho. Entreguei a idade, né? Nem se usa mais isso. Nem usa mais. Não usa mais não, mas... A galera entendeu. Nickname é de CQ, velho. É o mesmo endereço. Melhorou, né? É o mesmo endereço aqui do canal. Aí você pode acompanhar lá com mais velocidade, né? As próximas lives, os próximos vídeos. E tem muita coisa legal por vir aí. Faça contato com a gente. Deus te abençoe e te dê muita paz. Uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau. Nós.